e me deparei com esses três seres espirituais. Eles estavam acima do corpo dela, mais ou menos assim, 1 metro de distância, todos compenetrados, e eles mexiam nessa região de cima, não era outra parte, era aqui, que eram médicos, enfermeiros, pessoas espirituais trabalhando nela, né? Olá amigos, eu sou Marcelo Bates, vocês acabam de chegar no nosso canal Encontros Invisíveis. Esse relato de hoje é o nosso primeiro relato do ano e quero aproveitar para desejar a todos um feliz ano novo. Muito obrigado por estarem aqui. Esse relato de hoje é sobre uma amiga minha que estava com um problema sério de saúde e ela já sabia que ela ia partir, né? Porque ela esteve no nosso local de trabalho, assim, aproximadamente uns 15 dias antes dela falecer, né? E ela veio se despedir mesmo dos amigos do ambiente de trabalho. Então foi bastante triste vê-la chegando e o que acontece? Quando esteve próximos dias dela falecer, assim, aproximadamente 4 dias, eu mais uma amiga estivemos a visitando no hospital, né? E que foi quando o médico falou pra gente, explicou a situação de como estava o quadro clínico, a metástase dela, né? De que modo tinha avançado ali no corpo dessa nossa amiga, né? E o que acontece? O que foi mais estranho é que quando eu cheguei no hospital, era ali por volta mais ou menos de devia ser mais ou menos umas 5 horas da tarde, depois da hora de trabalho, a gente saiu um pouquinho mais cedo. Eu me lembro que chegamos, eu parei na portaria, a gente passou por aquelas situações todas de identificação, né, normal, e havia também pessoas da família, poucas pessoas, e nós que éramos amigos dela, que estávamos ali para visitá-la dentro daquele horário, né? E antes de falarmos com o médico, eu fui na sala onde ela estava internada e eu a visualizei. Ela estava no CTI e o quadro clínico dela estava já bem avançado, ela estava em coma, né? E o que acontece? Quando eu olhei ela de imediato, ali, eu fiquei mais ou menos uns 8, 10 metros dela, eu vi 3 situações espirituais, de médicos espirituais, e eles mexiam no tórax dela, né? Nessa região do tronco, aqui em cima, eles trabalhavam. Eu não via o corpo deles por inteiro. Eu só vi 3 pessoas de branco, que rapidamente eu vi que eram médicos, enfermeiros, pessoas espirituais trabalhando nela, né? Foi uma coisa que eu também não esperava ter visto naquele momento, mas eu passei os olhos rapidamente e olhei aqueles 3 vultos trabalhando no corpo dela. E eu pensei na hora, falei, poxa, ela já esteve há uns 10 dias atrás nos procurando, né, na fundação, dizendo que o quadro dela era muito grave, não tinha jeito mais. Ela mesma foi despedida, gente, né? Foi algo assim bem triste aquela visita. Ela falou comigo, poxa, cara, eu tô aqui, ó, tô de peruca e tal, já tô usando peruca e o estágio que eu estou tá muito avançado, os médicos, eu não tenho mais jeito, Marcelo. Ela falou pra mim, eu não tenho mais jeito. Eu falei, calma, tenha fé em Deus. Ela, não, Marcelo, eu sou realista e tal. Eu sou muito realista, ela explicando isso pra mim, né? Aí ela foi de sala em sala, falando com os amigos. Foi a última vez que a gente esteve com ela. E ela não entrou em detalhes de onde tinha sido o ponto que tinha avançado. Ela não contou nada disso. A gente não queria falar sobre esse assunto também, né? Ela só falou que estava no estágio avançado e não tinha jeito mais, foi o que ela falou pra mim. E nisso, a próxima vez que eu tive contato com ela foi quando ela estava já no hospital, né? Que foi esse momento que eu cheguei e me deparei com esses 3 seres espirituais. Eles estavam acima do corpo dela, mais ou menos assim, 1 metro de distância, todos compenetrados, e eles mexiam nessa região de cima, não era outra parte, era aqui, na parte do tórax aqui, e eles, eu não sei que tipo de movimento faziam, mas eles mexiam aqui. O que eu pensei depois sobre isso? Eu parei para analisar o que seria o que eles estavam fazendo. Eles estavam melhorando o quadro clínico dela, que já era avançado e não tinha mais jeito, digamos assim. Ao meu modo de pensar, depois que eu cheguei em casa, eu fui pensar sobre aquilo, que eu fiquei bastante encucado. Eu pensei que era uma situação de já estar preparando ela no plano espiritual. Ela já estava mais lá nesse plano espiritual do que ali mesmo. É tanto que poucos dias após a gente ter visitado ela, ela faleceu, né? Foi muito rápido. E aí nisso eu comentei com uma amiga minha, que também é ligada à espiritualidade. Eu comentei com ela, olha, tem uma situação espiritual acontecendo com ela ali, sabia? Você consegue ver alguma coisa? Eu comentei com ela lá. Não, eu não consigo ver nada. Eu falei, então, mas tem uma situação acontecendo e eles estão mexendo nessa parte de cima aqui do peito dela.
é aqui em cima que eles estão trabalhando. Aí, o que acontece? Os médicos chamaram uma médica e um médico nos chamou, né? Chamou pessoas da família e amigos próximos que estavam ali visitando para ir ao quarto, porque eles iam explicar o quadro clínico dela, o que estava realmente acontecendo. Eu me lembro que a gente entrou ali no quarto, eles fecharam a porta e, assim, rapidamente o médico falou, olha, o quadro clínico dela realmente não tem mais o que nós fazermos, não tem mais. A médica falou, olha, a metástase que avançou partiu ali do ponto do coração. Surgiu ali um tumor, né, ao redor do coração dela e se expandiu, ele se espalhou através dali, né? E essa nossa amiga, ela era uma pessoa assim muito solitária, sabe? Ela era uma pessoa muito solitária mesmo. Ela sofria um bocado assim, sempre reclamava algumas coisas, mas a gente sempre vê ela muito sozinha. Isso no dia a dia dela, porque no trabalho ela falava com um amigo, com outro, ela se socializava muito bem até, né? Mas a gente sabia, a maioria de nós sabíamos, que ela levava uma vida assim, normalmente um pouco mais isolada mesmo. Assim que o médico comentou com a gente ali dentro que não tinha mais jeito, que era uma situação que estava acontecendo no coração dela, aí me voltou o pensamento sobre esses médicos espirituais que eu vi trabalhando ali nessa parte de cima do corpo dela, né? Ou seja, no plano espiritual eles já estavam tratando ela, ali naquele momento ela não havia falecido ainda, né? Ela estava ali em coma, mas ela já estava espiritualmente sendo preparada para o local onde ela iria chegar e onde ela iria ter contato com pessoas da família, né? Até porque eu via nessa amiga uma leveza muito grande também. Ela era uma pessoa muito ligada à arte. Todo o assunto dela era ligado à criação de desenhos, de projetos, de obras de arte, de pinturas, né? Ela era muito artística, né? Então ela tinha já uma veia muito de pensar fora, que era muito diferente da maioria das pessoas que a gente conhece, porque eu também sou ligado a desenho e muitos de nossos amigos naquele ambiente de trabalho sempre foram ligados à arte, né? A pinturas, a trabalhos artísticos. E nisso aconteceu de eu vê-la muito tranquila nesse momento de partida, né? Ela faleceu 3 dias depois. Eu nunca vi isso em outras pessoas. Eu já estive até em hospital com meu pai e com outras pessoas que eu vi apagadas. Eu já vi uma pessoa também num outro hospital que já tinha perdido a vida, ela já tinha morrido, entendeu? E a pessoa, por exemplo, não estava mais no corpo. Há situações assim, que às vezes a pessoa já sai ali do hospital, faleceu ali e sai ali mesmo e volta para casa às vezes, né? Ou vai para um outro lugar, ou para um local onde está a família, onde o pessoal da casa dela está chorando, está reunido, está falando até sobre a situação da pessoa que está internada ali, né? E ocorre que cada um de nós tem um comportamento, né, um entendimento quando está aqui na Terra e quando parte aqui da Terra. Há pessoas que saem daqui e ficam perambulando, né? Se deslocam para um local, para o outro, vai na casa de um amigo, vai na casa de alguém querido e tal, vai ver um pai, vai ver uma mãe, um relacionamento, né? E há outros que não conseguem sair do corpo, ficam presos ainda por um bom tempo. Há várias situações diferentes. Isso depende muito do entendimento da pessoa, de como ela vive aqui na Terra, de como ela leva a vida aqui, né? Isso é muito relativo e o que é interessante e curioso é que cada pessoa é um caso realmente único. É impressionante isso, não há nada igual, nada igual. Eu acho linda a situação da espiritualidade, é que mesmo nesses momentos mais difíceis, há essas situações que nos pegam desprevenidos e nos mostram situações que ocorrem que a gente nunca pensava que ia ver aquilo daquela forma. A gente vê situações únicas acontecendo, por exemplo, esse caso. Eu não sabia que ia chegar e ia me deparar com esses médicos tratando ali nessa parte de cima do corpo dela, né? Aí a minha amiga falou, pô, será que eles estavam então ajeitando algum problema sério que ela tinha, que já era muito grave para curá-la? Então, como eu disse a vocês, eu não vi dessa forma. Eu vi eles preparando ela, tratando ela por problema que ela já sabia que ela tinha, mas já dentro do entendimento lá no plano espiritual. Ou seja, 3 dias depois, ela faleceu. Nisso, ela saiu do corpo rapidamente, provavelmente, que eu não tive como ir ao enterro dela. Nesse dia do enterro, não fui. E o que acontece? Rezei por ela e tudo, fiz as orações. E assim que ela saiu do corpo, ela já teve esse entendimento com esses médicos que a atenderam e outras pessoas próximas que já receberam e explicaram para ela todo o problema que ela tinha ligado ao desenvolver da doença que a levou à morte aqui na Terra, né?
E para algumas pessoas o nível de compreensão no plano espiritual, ele é de imediato, a pessoa às vezes se conforma. Como eu já falei num relato que eu fiz aqui do Bruno e do Dom, né? Eu tive uma visão espiritual deles. Quando eles foram assassinados na Amazônia. Eu tive uma visão espiritual através de uma índia que também faz contato espiritual comigo, né? E o que acontece? O que me ocorre é que essa índia, ela manteve um contato comigo. Amigos, essa situação da luz piscando aqui é algo que não tem como acontecer. Isso aqui é uma situação espiritual que está acontecendo. E é uma comunicação justamente no momento que eu falei sobre a Índia, que entrou em contato comigo, né? Essa luz, amigos, ela funciona totalmente com a bateria que já está bem carregada, tá? Ela não está ligada a uma tomada, onde poderia haver a oscilação da energia. Então, assim, isso aqui dificilmente acontece. Então, é uma comunicação, eu sei que é uma comunicação, porque essa bateria está isolada e essa luz está isolada. E ela nunca pisca desse jeito, esse tipo de luminária que eu utilizo aqui. E quando ocorre da forma como está acontecendo agora, é uma comunicação. Estão sempre nos acompanhando. E essa Índia aqui local, ela acompanha esse trabalho que eu faço também, entre outros seres espirituais. Sobre o relato de Bruno e Dom, que eu fiz uma visualização do campo espiritual. Eu tenho contato com uma Índia aqui da roça, do sítio, da mata, e essa outra Índia, ela tem um contato com outras florestas ao redor do mundo, né? E ela que estabeleceu um contato comigo. Eu falei isso no relato de Bruno e Dom. Eu vou deixar o link que vai aparecer aqui em cima, tá? Vocês podem clicar nele e dar uma olhadinha depois. Ou olhar nos comentários desse vídeo, que eu vou deixar lá no primeiro link. Vai ter uma sequência de vídeos e o primeiro vídeo é onde eu relatei a experiência que eu tive. Eu não estava esperando isso, mas aconteceu. Me veio uma situação espiritual e estabeleci uma comunicação com a Índia, que fez contato, tem o contato do campo espiritual de Bruno e Dom, de como as situações ocorreram, dos elementais da floresta que chegaram sobre eles e os mantiveram num campo de luz, os preparando. Eles ainda continuam na floresta, tá? Eles são seres que estão sendo iluminados pelos elementais. Eles estão sendo tratados espiritualmente pelos elementais da floresta. E me mostrou rapidamente como eles estavam no coração da floresta. Eu vou deixar o link do relato aqui, e que, por exemplo, o Dom, ele estava já sentado ao lado do Bruno, que estava adormecido ainda espiritualmente, mas o Dom Phillips, por exemplo, ele já sabia que tinha morrido, ele já sabia que estava conectado a um plano espiritual, e ele se conectou muito rápido com os elementais da natureza. O que eu vi neles foi uma bola de luz enorme sobre eles, e como acontecem com outras pessoas que morrem nessas situações e que já são pessoas ligadas à preservação, ligadas à natureza, ao meio ambiente, a todas as formas de vida, que respeita os outros seres e criaturas e que tem esses entendimentos, né? Os índios mesmo, os povos indígenas, alguns líderes indígenas, quando partem da terra, alguns deles ficam ali no coração da floresta e são muitos deles nutridos pelas luzes dos elementais da natureza. Eu falei sobre esses elementais, do que eu vi na situação de Bruno e Dom Phillips. Eu até comentei com vocês que eles iriam ainda permanecer um bom tempo ainda no coração da floresta, né? Porque eles eram muito conectados à floresta e continuam sendo, né? Nós que temos essa ligação com as plantas, com a natureza, com os seres da natureza, a gente de alguma forma fica muito conectado a esses seres elementais, entendeu? É muito importante quando a pessoa está aqui de passagem pela Terra e há esse nível de compreensão com a natureza, com tudo que nos cerca, com tudo que nos alimenta e alimenta todas as vidas que existem nas matas, nas florestas, nos rios, e que purifica a água, que é potável e que nos deixa vivo, e todas as outras criaturas, entenderam? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro relato do ano. Feliz Ano Novo a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.